Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, do NITcast, um episódio que fala sobre inovação, tecnologia, gestão, marketing, no qual a gente discute temas diversos com pessoas que realmente são importantes para esse tema, que fazem o nosso desenvolvimento, nosso meio, nossa região se desenvolver na parte tanto pessoal quanto profissional. Hoje nós temos a presença ilustre, mas antes de apresentar o nosso convidado, o Carlos, Dr. Carlos Conde, vai participar conosco hoje desse podcast para nos ajudar, né, a fazer algumas perguntas, fazer esse bate-papo. Então, Carlos, antes de apresentar o nosso convidado, gostaria muito que você se apresentasse, meu querido, da melhor forma que você acha, que você fique confortável. Fique à vontade para isso, tá, meu querido? Eu, Boa tarde a todos. Eu me chamo Carlos, sou advogado há 10 anos. Hoje eu faço parte da equipe do Núcleo de Inovação e Tecnologia da União Evangélica. Sou companheiro de profissão do Dr. Wellington. Fui companheiro dele no mestrado, então, né, já tem uma vivência já um com o outro, né? E estou muito feliz de estar participando e podendo compartilhar, né, o espaço, né, com o professor Rosenberg e com o Dr. Wellington aí. Espero que eu possa compartilhar e participar bastante. Excelente. Como o Carlos já disse, hoje nós estamos tendo aqui a honra de ter convidado e o Dr. Wellington ter aceitado. Até a agenda era um pouco complexa, né, doutor? Para poder ajustar, marcar uma agenda. Aí a gente conseguiu ainda assim, de bate-pronto, conseguir uma agenda com o senhor para a gente poder fazer o podcast. Gostaria muito de agradecer o tempo que o senhor tem dedicado a conversar conosco aqui, sabe? Eu sei da complexidade que é, às vezes a gente ajustar tudo para estar num espaço desse para a gente poder conversar. Mas antes de mais nada, doutor, eu gostaria muito que o senhor se apresentasse do jeito que o senhor gosta, do jeito que o senhor se sente confortável, para as pessoas que não conhecem o senhor, passar a conhecer, sabe? E de fato, eu já fiquei muito curioso. A gente conversou ali 5 minutos ali fora, eu já fiquei curioso por diversos assuntos, para a gente poder trocar uma ideia hoje nesse dia e conversar um pouquinho também sobre inovação e tecnologia. O senhor também, que é um representante da CIA, gostaria muito que o senhor comentasse também sobre. Fique à vontade para isso, doutor. Bem-vindo ao nosso podcast. Eu agradeço ao convite, né, dos doutores Rosenberg e Dr. Carlos, que me trouxeram a alegria de voltar a esta casa, do qual eu permaneço aqui, estudando há quase 40 anos. Estou aqui na União Evangélica. É o berço para mim do conhecimento. É onde eu adquiri todo o meu artefato de conhecimento a ser aplicado nas minhas profissões. Eu inicialmente, Rosenberg, fui odontólogo, me formei aqui na Faculdade de Odontologia dessa maravilhosa universidade. Tive aqui amigos, professores, pessoas das quais eu tenho a maior gratidão, porque me tornei um profissional expressivo, não só no estado de Goiás, e fui palestrante a nível nacional na área de odontologia. Tive a capacidade de ser pioneiro no implante em Anápolis. Consegui abrir também uma unidade de atendimento em Goiânia e exerci por 30 anos. E numa fase que eu estava em transição de mudança de perspectiva, quando você chega ali nos 40, nos 50 anos, você tem uma chamada no seu íntimo, no seu intelecto, no seu espírito, para que o que eu vou deixar de legado. E aí eu tive essa reflexão e ao ver meu filho se formando em advocacia, recebendo a carteira do OAB, no púlpito ele fazendo o oratório do recebimento dessa carteira, ali me deu o insight de eu começar a fazer a faculdade de Academia de Direito. Nessa academia são 5 anos. Depois eu fiz 3 pós-graduações na EBRAD, que eu estava conversando com o Dr. Carlos, que é a Escola Brasileira de Direito, né, onde eu fiz com o Dr. Flávio Tartucci. Aí eu fiz imobiliário, negocial e fiz com o Dr. Rodrigo Martins, o tributário. E ao ter me formado num tempo muito difícil, que foi o Covid, eu fiquei estudando 10 a 14 horas por dia. E aí eu comecei o mestrado, tive a honra de ombrear aqui com o Dr. Carlos, no mestrado, assistimos muitas aulas juntos e concluí, graças a Deus, e a minha dissertação virou esse livro, Incentivos Fiscais para os Serviços Ambientais. Que, por estar no programa de pós-graduação de Sociedade, Tecnologia e Inovação, em Ciências Ambientais, me trouxe o despertar do que eu poderia deixar de legado
para as futuras gerações. E agora eu sou avô do Antônio, eu tenho que deixar algo preservado, algo guardado para esse jovem, para que quando ele seja adulto, ele se lembre ali do rio Córrego das Antas, que ele se lembre de alguns mananciais da cidade de Anápolis, Jardim Botânico, do Complexo Verde do Ipiranga. E isso nós, como você como físico, eu como advogado, aqui vários presentes nas suas profissões, possam exercer cuidando da natureza. E esse agora é o meu legado. Buscar um máximo de pessoas que se ombreiem a mim e aos outros que já estão nessa seara, nessa trilha ecológica, como o Dr. Iracé, né, que é o nosso mentor aí da preservação do cerrado, da mata em pé, e é o que nós estamos fazendo nesse momento. Eu, assim, no decorrer da entrevista, a gente pode ir abordando... Aí, doutor, só para a gente... Quando o senhor falou que tinha se formado em Direito, aí depois o senhor falou que já rodou o mundo tinha se formado em odontologia, que já tinha rodado o mundo por conta da odontologia. Sim. Acessado diversos países diferentes por conta da odontologia. Aí eu fiquei um pouco assim, porque eu também gosto muito da área da odontologia, eu acho uma área muito legal, sabe? E aí eu fiquei curioso, assim, para saber assim, porque foram muitos anos dedicados à odontologia, né? Que também é uma área que tem muita tecnologia, que tem muita coisa inovadora, sai uma coisa nova todo tempo, né? Você participa de congressos em nível nacional e internacional. A inovação e tecnologia atinge muito essa área também, né? É uma indústria grande, né? Competitiva também. Eu participei talvez de uma das maiores empresas do mundo, que é a Dentsply, né? Eu fui palestrante dessa empresa, né? Sim. Eu vou te falar a verdade, assim, do que me chamou a atenção. De eu mudar, né? Já que você está curioso. Mas a gente fala de mudar, a gente fala de mudança. Transformação? O senhor se forma em odontologia, faz diversas especializações. Conta só um pouquinho da história assim, da odontologia, antes de você mudar de carreira. Ótimo. Só para a gente poder entender. Tá bom. Odontologia ou da vida empreendedora? Também, né? Porque não querendo ou não, também envolve a parte de empresário, né? Mas para a gente poder entender, assim, rapidamente a trajetória de vida, porque eu acho que é importante para o nosso ouvinte também entender da onde o senhor veio, porque senão as pessoas vão achar que o senhor está onde o senhor está, assim, né? Do nada, No né? estilingue. Justamente. Só para a gente poder entender rapidamente, para daí sim a gente poder entrar em assuntos mais específicos. São 3 décadas, né, de dedicação, né? O que me fez realmente parar de ser dentista foi que eu perdi um sócio com câncer. E esse sócio ele morreu rapidamente, entre talvez 4 a 5 meses ele veio a óbito. Nós tínhamos uma clínica referência em Goiânia na área de implante e prótese sobre implante. É o Dr. Marcos Paz. E quando ele veio a falecer, eu fiquei pensando, poxa, a odonto depende tudo das minhas mãos, tudo do meu realizar. Se eu adoecer, eu não produzo mais. E aquilo me impactou demais, porque eu vi meu amigo convalescido, né? Câncer. E quando você para de produzir, você para de ter renda. Por mais que você tenha recursos guardados, você tenha imóveis guardados, né, aplicados, mas você vai se desfazendo disso para te socorrer num momento difícil. E na advocacia eu percebi um giro mais ecossistema, né, que nós estamos utilizando hoje, mais saudável. Por exemplo, se eu ficar doente, mas eu tenho uma parceria ali com o colega, eu tenho 100 clientes com um colega trabalhando o Dr. Carlos juntos, o Dr. Carlos continua produzindo, eu continuo recebendo. Se eu multiplicar vários Dr. Carlos, vamos supor que a minha meta é ter 200 Dr. Carlos Conde, né, se Deus permitir. Porque aí você reparte a sua responsabilidade, você divide os seus recursos financeiros no sentido de recebimento, de remuneração, mas você continua replicando. Na odontologia você não consegue fazer isso. O senhor pensou na escala. Na escala de manutenção a longo prazo da minha velhice. Porque se eu chegasse na velhice, 60, 70, 80 anos, tudo dependendo de mim, como que eu vou conseguir me manter? Sim. E a odontologia e a medicina são assim. Sim. Um médico, A dependência é maior. um enfermeiro. A área de saúde depende da sua atribuição manual. Você não tem como chamar doutor João, atende aqui no lugar do doutor Beto. O cliente não aceita. O paciente se torna resistente. Né? Então, isso foi um dos
vários Gatilhos. que são sinais, né? Você vai buscando sinais e esses sinais vão te conduzindo a uma mudança de comportamento de profissão. Não é que eu mudei da noite para o dia, eu fui elaborando e fui percebendo que se eu fosse até o final, como eu vi vários indo, 80, 90, chega lá no final, no máximo com uma renda bem minorada e uma situação muito desgastante, porque você não é mais um produtor da sua riqueza. Você está dependendo de um órgão INSS, você está dependendo de um aluguel, você está dependendo de uma venda de um imóvel para virar um recurso financeiro no final. Entendi. Compreendeu? Entendi. Isso me ligou sinais. E nesses sinais, como eu sempre dependi do meu cognitivo, do meu intelecto, eu nunca fui comerciante. Eu sei vender, eu sei ensinar, mas como eu não fui comerciante, eu sempre tive que ter um intelecto para desenvolver conhecimento para poder repassar para os outros o que é aquilo que eu tenho de atribuição. E aí eu sou remunerado. Então eu continuei na mesma linha do conhecimento, só que eu mudei o foco. Agora eu posso ter vários coparceiros, né? E esses coparceiros, é pouco provável que todos adoeçam ao mesmo tempo, né? Ou morram ao mesmo tempo, né? A escala, você se alinha, distribui e você rende com cada um desses parceiros que você se alinha, fez uma aliança. Normalmente eu estou mirando nos profissionais de excelência. Por quê? Porque eles também estão envelhecendo. Então tem que chegando sempre uma carga de renovação. E o que é interessante no direito é que essa renovação não para. O mercado é grande, as empresas estão se enriquecendo, está precisando de reforço no meio ambiente, está precisando de reforço no tributário, está precisando de reforço civilista, nas relações de negócio, nas falências, na recuperação judicial. Então, esse processo ele não finda com a sua existência. É um processo que vai passando de geração em geração. E aí eu pensei na advocacia como fosse o meu ponto de chegada, né? Que a partida foi lá quando eu era jovem, mas meu ponto de chegada fosse menos necessário tudo depender de mim. Que eu pudesse ter uma equipe, uma organização, pessoas que pudessem estar ao meu lado desenvolvendo riqueza. Foi claro? O senhor tem rosto e jeito de advogado, sabe? Eu nunca adivinharia que o senhor já tinha sido dentista. Mas ele é um advogado extremamente empreendedor, né? Você pega a visão dele, de escalabilidade, ele estava em um negócio há 30 anos, que já estava estável, ele falou, opa, ligou um alerta, né? E ele foi para o ecossistema que talvez ele é mais robusto. Para o envelhecimento, você pode olhar os grandes escritórios, né? Por exemplo, o primeiro, o Dr. Ives Granda, né? Foi o meu primeiro ícone, assim, que eu tive relacionamento e tive aula com ele. Eu falei, poxa, ele está com quase 90 anos, ainda é Atuando. Sabe? Ainda é um homem respeitado, credibilidade, ainda está exercendo o intelecto dele. Assim, mesmo que as mãos não consigam mais, o corpo já não permita mais, mas se ele ainda continuar pensando, ele é aproveitado. Sim. Você entendeu? E isso me chamou a atenção. Eu falei, não, na advocacia eu consigo isso. Porque eu vi o Dr. Ives Granda e vários, né? Se eu for dominar aqui, vários colegas que estão... Porque aqui no nosso país ainda é uma cultura jovem, é um país jovem, mas quando, por exemplo, eu fui na Alemanha, né? Estudei em Frankfurt, na empresa que eu era divulgador, palestrante, na Debussa, Dentsply, eu via senhores de 80 anos limpando o chão, organizando. Aqui no Brasil não, o velho é quase que encostado numa cadeira. E isso também me preocupava. Eu daqui a pouco estar totalmente envelhecido, mas ainda com cognição para passar para os colegas, para os companheiros, para os amigos que são advogados. Eu viro conselheiro. Na advocacia você é conselheiro. E isso nas outras profissões não há essa transição, sabe? Reduz bastante. Reduz bastante. Isso é uma questão cultural. Nos Estados Unidos, pelo menos na Califórnia, eles têm o hábito de ter um dia da semana onde um horário, seja de manhã ou à tarde, ou até mesmo à noite,
onde só idosos vão estar nas lojas trabalhando, para incentivar a movimentação deles, tanto física quanto cognitiva. Exatamente. Eu também tive uma experiência nos Estados Unidos, na Flórida, né, em Fort Lauderdale. Também vi isso também, os homens e mulheres envelhecidos sendo aproveitados, em qualquer que seja a situação. Então isso é cultura. Talvez seja mais ainda uma cultura dos ingleses, dos alemães. A Espanha eu não vi tanto pessoa envelhecida sendo aproveitada, mas a Itália talvez um pouco, né, que é um país expansivo e de longa data, né, mas isso é que me trouxe a mudança de profissão, tá, doutor? Por exemplo. Eu acho que isso tudo é importante, porque aí a gente pensa, né? Como que é, se alguém quiser fazer nessa transição de carreira, né? Às vezes a pessoa fica até com medo de fazer isso, sabe? E É desafiador. desafiador, né? Então já começa por aí. É um processo que ele é desafiador e lógico, né? Me parece que o senhor também conseguiu fazer essa transição muito bem feita, né? Também por conta, provavelmente... Ela não foi sem sofrimento. Tá? Não, sim. É porque assim, o sofrimento é a grande mola propulsora de Deus. Sim. Nenhum ser humano passa sem sofrimento. O sofrimento é um atributo do nosso Deus que vai utilizar na sua vida para que você seja mais resistente, mais resiliente, ressignifique sua vida. Então, assim, tudo isso que eu passei nos últimos 10 anos com muito sofrimento. Sim. Não foi fácil, porque primeiro a perda, né, de valores, né? Eu tinha um valor X, eu fui para 10 vezes menos X. Tive que aprender a falar com os meus filhos trabalharem. Tive que conversar com a minha família, porque quando eu era o provedor e ajudava a família é uma forma. Quando você para de ajudar e tem que administrar os outros, sabendo que você não pode ser mais o provedor, é outra situação. Que é 10 anos. Sim. Então, assim, aí eu tenho uma filha que vai fazer direito também, a Cecília. Eu quero estar tudo pronto, com tudo organizado, para que ela, né, se engaje e prossiga o legado, né? Mas também, se ela não quiser, não é obrigatório, não. Cada um tem que fazer o que quer, o que gosta. Mas o sofrimento é a grande mola propulsora do nosso Deus. Sim. Eu sofri muito, não foi pouco, não. Assim, não é por nada. Uma coisa é ter 20 anos, né? Outra coisa é você com 46, 57, você tem que sentar e ele sabe. A interpretação aqui ser repassada, entendida por uma população despreparada. E aí você tem que criar uma comunicação que o pessoal chama de design thinking hoje, mas é uma comunicação goiana, do local, regional. E aí você tem que estabelecer isso para a prevalência de sucesso para o seu cliente ter uma mitigação de efeitos, que é o nosso caso. Sim. O colega tributarista, ele sabe o que nós estamos falando. Você tem que mitigar a despesa dele tributária. A longo prazo, a curto prazo, mas normalmente são 140 parcelas que a gente tenta transacionar com a União e o Estado. E nós temos que fazer com que essa empresa não feche, porque lá tem 100, 200 mil funcionários, né, trabalhadores. Então, assim, você tem que trabalhar tentando buscar uma forma dessa empresa sobreviver e que essa sobrevivência não comprometa o dono da empresa, né? Porque o dono da empresa hoje, para mim, é um herói. Sim. Ele tem que pagar todos os encargos trabalhistas, ele tem que assumir toda a dívida tributária, seus sócios, seu patrimônio pessoal é lastreado. E agora com a Lei Complementar 208, né, publicada agora em agosto de 2024, não prescreve mais. Um protesto, se você não pagar, ele não prescreve. Se você for hoje no cartório protestar alguém, esse alguém tem que pagar aquele protesto. Antigamente não, você ficava ali, 5 anos, 10 anos, prescreve. Agora não prescreve mais. Então, assim, isso eu vejo como um ponto positivo, né? Que nós temos que sair dessa margem de pessoas não pagantes, né, para a margem de pessoas comprometidas com a responsabilidade do que aquilo que ele empreende e faz. Né? Deu para ter uma síntese aí da sua pergunta inicial? Sim. E qual que é hoje em dia, né? Pensando na atuação, o senhor já está atuando
em quais linhas são as linhas de atuação que o senhor vem hoje trabalhando? Direito tributário, ou é a parte já com desenvolvimento junto com a empresa, propriedade intelectual? Qual é as linhas que o senhor vem trabalhando hoje em dia? Porque eu gostaria muito que a gente entrasse também em outro assunto, relacionado aí também à parte empresarial também, sabe? Correto. O senhor quer completar, doutor Carlos? Está tudo bem? Então vamos lá. O senhor sabe, né? O senhor esteve lá comigo, né? O mestrado, para mim, é um ponto de clivagem. E o doutorado, eu penso que é aquele momento que você chega assim, né? Lá no pico do Everest, o ar é raro, né? Esse é o próximo passo que eu vou fazer aqui agora no ano de 2025. Quando o mestrado começou, eu fiquei imaginando o que eu posso contribuir sendo advogado numa equipe interdisciplinar, né? Um é do meio ambiente, o outro são várias disciplinas, né? Que criam uma junção de pensadores e pensantes que podem deixar algo para alguém como resultado, que é o mestrado aqui, né? Eu fiz do Ciências Ambientais, né? Mas é programa, né, de pós-graduação, Sociedade, Tecnologia e Inovação ao meio ambiente. Eu fiquei pensando, né? Aí, quando eu entrei, tinha acabado de sair essa lei. Quando eu me matriculei aqui no mestrado, tinha acabado de sair a Lei 14.119/2021 de incentivos fiscais para os serviços ambientais. Falei, por que não, né? Aí eu chamei o doutor Francisco Leonardo Tejerina Gá e convoquei a doutora Luciane Cristine Ribeiro dos Santos. São dois pós-doutores. A doutora Luciane Curitiba, o doutor Francisco aqui na nossa universidade. E eles se engajaram comigo nessa temática. E aí eu fui trabalhando, estudando, relendo. Aqui eu acho que eu coloquei 50 referências bibliográficas ou mais. E aí nós fomos estudando esses 2 anos, né, até chegar no resultado dessa dissertação. E quando eu terminei a dissertação, eu pensei assim, e agora? A sociedade lá embaixo, né, como é que ela vai entender isso aqui? Porque o resultado do conhecimento é que seja aplicado na empresa, no meu caso. E aí eu estou me dedicando a este conhecimento ser distribuído aos empresários, às empresas, que são o resultado desses empresários. Aí eu me associei à CIA, por indicação do Dr. Luiz Cláudio Leda. Ele aqueceu da minha pessoa, viu que eu tenho muito a distribuir de conhecimento entre os empresários, né? E me convocou para essa seara do meio ambiente. E eu sou das relações sindicais patronais, então o patronal com o trabalhador é a minha relação dentro da CIA. E aí eu estou tendo acesso aos donos das empresas para poder, olha, vamos cuidar do meio ambiente, como é que está o seu descarte? Como é que está a sua reciclagem? Como é que está os procedimentos de esgotamento de água, o processo que você joga água para o leito que volta para os mananciais? E aí eu estou começando esse processo no ano de 2023. É recente. E agora, 2024, parece que a mídia está me dando mais oportunidade, né? Aqui o podcast da universidade, o podcast da revista Planeta Água, o podcast da CIA, as reuniões com vários secretários de Estado. No dia 10 de setembro eu tive o nosso governador Ronaldo Caiado, ele recebeu um livro, recebeu uma atenção, lançou o programa de incentivos para os serviços ambientais do estado de Goiás para manter a mata em pé do Cerrado. É inovador. É o primeiro estado da nossa federação que leva uma lei federal, internaliza para uma lei estadual e implementa em remuneração um proprietário rural. Um proprietário rural hoje, em cada hectare preservado da mata do Cerrado, ele vai receber R$ 498 por hectare do estado de Goiás. O programa é através de decreto. O decreto me parece que é assinado e promulgado em dezembro.
e efetivado em março de 2025. Começa no norte de Goiás, na região da Chapada dos Veadeiros, Alto Paraíso, região do Cavalcante, aquela região mais dos quilombolas, né? Povos originários. Dos povos originários. Então, eu estou nessa seara, doutor Rosenberg, buscando o que eu poderia deixar de ir lá para o meu Antônio, né, meu neto, o meu bisneto. Não entendi, R$ 490 por aqui. R$ 498 por hectare. Hectare é 10 mil. Cada hectare que ele tem, ele está prestando um serviço ambiental. Entendi. Um proprietário Por rural. manter isso. Por manter a mata do Cerrado, piquet, Entendi. a mata que tiver lá. Ah, isso agora é lei estadual. É lei, é decreto. Não é uma lei feita pela Assembleia. Foi O governador executivo Está falando que o estado de Goiás vai assumir uma cota à parte, não é toda a parte, né, gente? Aí tem os empresários, né? É onde entra a lei de incentivo fiscal, para hora que for oportuno, eu vou falar dela aqui nesse programa, tá bom? É isso que eu estou trabalhando. E aí, essa parceria com a CIA, como é que funciona? Primeiro, como é que funciona a entrada do senhor na CIA? Ah, tá. E também para o senhor explicar também para o nosso ouvinte a importância da CIA em relação à nossa região, sabe? Para as pessoas poderem entender qual é a importância, né, de fato, para a gente poder já entrar em assuntos mais específicos, assim. Perfeito. Pois bem, ela, ela completou 88 anos. Ela é fundada em 1936. É uma composição de empresários, comerciantes, né? E depois veio o DAE na década de 70. Pois bem, é uma instituição que aproxima os empreendedores, convivência, traz a parte política para dentro, que você pode ter certeza, todos os governadores que estão em atuação passaram pela CIA. É uma instituição extremamente respeitada, ela é longeva, né? É a primeira instituição do estado de Goiás, de composição. É mais antiga que o Goiânia. Que a CIA, né? Não é a CIA lá, né? Lá é a CIEG. Então, assim, é uma instituição que passaram muitos governadores, acho que 6, Onofre, Irapuã Costa Júnior. Aí você pode nominar aí, Henrique Santilo, Ronaldo Caiado é o atual. Então, nós temos uma instituição que ela é relevante para a sociedade de Anápolis. Por quê? Porque nós temos os presidentes de sindicatos, todos os segmentos de produção do estado de Goiás e da cidade de Anápolis estão aqui, dentro da CIA. E ela tem trabalhado nessa gestão atual através do Dr. Luiz Cláudio Leda, que é um jovem empreendedor, dinâmico, inteligentíssimo, que o alvo dele é chegar a 7 mil associados. Hoje ele já chegou a 3 mil. E ele pegou essa instituição com 700 associados. Então ele é um multiplicador de escala. Ele sabe ser empático, atrai com credibilidade e mostra serviços da instituição para a sociedade. Então, esse binômio, capacidade intelectual do Dr. Luiz Cláudio, mais a equipe que ele arregimentou, que é eficiente, tem trazido relevância para si novamente. Uma renovação saudável, ele é respeitoso com todos os presidentes anteriores, né? E ele está trazendo pessoas com capacidade de realização para perto de si. E a CIA é uma instituição que é um interlocutor do empresário com a sociedade da qual ele sobrevive, vendendo seus produtos. E é um ambiente saudável, salutar, de convivência. Então nós temos a coquetel, café da manhã, traz vários descontos. Nós temos o cartão da CIA. Então, com o cartão da CIA, você tem mais de 3 mil situações de comércio aqui na cidade que você tem um desconto de 20%, 30%, 40%. Clínicas radiológicas, clínicas médicas, hospitais. Então, ele torna isso atrativo para que aquele que está montando uma loja de açaí, aquele que está montando cabos da Caoa,
venha participar de uma instituição que tem 88 anos e que ela é provedora de serviços para a cidade de Anápolis. Entendi. Entendeu a dinâmica dele? E aí, Eu estou falando do presidente aqui, tentando trazer a voz do presidente aqui nesse podcast, tá? Sim, sim. A visão que eu tenho dele, como um homem de empreendedorismo, ele está além do nosso tempo, doutor Luiz Cláudio. A gente já participou de alguns eventos lá, inclusive até teve um evento agora, recentemente, acho que deve ter um mês, que eles participaram junto com o pessoal do Hub Cerrado, na parte de desenvolvimento de inovação tecnológica. Então eu vejo que eles têm cada vez mais aproximado da parte do setor de inovação e tecnologia, até também, como o senhor disse, né, com o secretário também de inovação e tecnologia, né, o Zé. Então, O doutor José Frederico esteve agora terça-feira conosco Sim. e trouxe todo o alinhamento de investimento para a cidade de Anápolis. Vai ser a primeira cidade do interior que vai internalizar o Hub. O Hub é uma sigla em inglês, né? Você queria me anunciar mais? Pode ficar à vontade. Não, eu faço porque você é mais físico, né? Não, pode ficar à vontade, o senhor pode dar... Porque a linguagem, a advocacia tem uma linguagem diferente de você. Sem problema. Mas o Pode ficar à Hub vontade. é uma situação inovadora que ocorre para desenvolvimento de tecnologia, né? Equipamentos, melhoria de produtos, eficiência, gastando menos, desperdiçando menos, né? E isso, imagina isso instalado aqui na cidade de Anápolis. Nós sugerimos para o secretário o CEITEC, que está ali no Jardim Botânico, já preserva ali tudo, né? Que ninguém vai destruir ou vai remodelar aquilo, né? Vai fortalecendo o manancial de água ali no setor de Jundiaí. Depois o senhor explica o que é o CEITEC, que tem pessoas que talvez não possam... É uma sigla, né? Que é um centro tecnológico de inovação. Olha só, está ali no setor de ali no Complexo Verde do Ipiranga, no Parque Ipiranga, ali tem o CEITEC. É um centro tecnológico de inovação e tecnologia. que às vezes não é todo mundo da nossa região Que compreende que exista, né? justamente. Perfeito. Mas já existe. Já está lá o prédio. Agora você imagina os pensantes lá dentro. Sim. Esse tanto de acadêmico aqui recebendo bolsa, incentivo do Estado, mas a universidade, que eu trouxe essa luz para o doutor José Frederico para envolver a União Evangélica, que é o maior centro de formação de pessoas hoje do Estado de Goiás. Né? Eu, quando estudei aqui, havia já informações que a gente já estava esbarrando a UNB, quase esperando a UNB. Isso para nós é muito importante, vocês estarem dentro do processo. Sim. Inclusive, nós tivemos uma reunião, foi ontem, não? Ontem, sim. Se você quiser comentar. Ontem a gente recebeu a Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, do Estado de Goiás, na pessoa do subsecretário, né, o Rafael. Inclusive, foi uma visita muito proveitosa, porque ele veio visitar os nossos ambientes de inovação, já pensando na possibilidade de parcerias, na possibilidade de a gente fazer uma integração maior ainda com a empresa. E o senhor estar presente também em nome da CIA é extremamente importante, porque a gente vê justamente como que esse vínculo pode acontecer entre a academia, entre o governo, entre as empresas, e a CIA participando desse processo, a União Evangélica e também a Secretaria de Unindo Estado. forças, né? Unindo forças, justamente. Aí eu vejo o papel da CIA fazendo eventos de inovação. Inclusive, nós fomos convidados também para participar lá desse evento onde o Hub Cerrado estava e aonde o senhor já acabou de dizer nessa reunião que vocês tiveram, que também é importante para a nossa cidade, também é importante para o nosso estado, né? Para esse desenvolvimento. Em números, o doutor José Frederico, ele disse que está aventado milhões de milhões para vir para Anápolis. Investimento de formação de pessoas inovadoras, né, tecnológicas. E isso gera um fomento de pessoas capazes para serem absorvidas pelas grandes indústrias que estão instaladas no DAE. Não sei se você sabe, o ticket de remuneração aqui na cidade é entre 2 a 5 salários mínimos. Eles estão trazendo pessoas de fora, que têm um ticket maior, porque não têm encontrado profissionais dentro da cidade, ali no RH das suas empresas. Então, essas seleções, nós temos que criar um canal de comunicação entre a universidade, a formação acadêmica desses profissionais, e ver o que os nossos ali empresários, o polo de indústria, não sei se você sabe, a Cargill está aqui. Sim. É a maior indústria da América Latina. Fizeram a aquisição da Caoa, da Anol?
gradual. São 11 mil trabalhadores. Então, assim, só de investimento, eles vão talvez partir para quase milhões de milhões lá no DAE. E nós temos que ter um fomento aqui acadêmico, Sim. que eu penso que é o NIT, né? O papel de vocês. O Núcleo de Inovação Tecnológica, ele atua muito nessa vertente aí, né, acho que talvez um ponto nosso importante, assim, para a cidade de Anápolis e também para a universidade, é que a gente possa participar do ecossistema e para que reuniões como aquela que nós tivemos aquele dia sejam mais presentes, Frequentes. mais frequentes, que a gente possa, de fato, contribuir, né? Acho que esse é o nosso papel. E você como formador, né? Vocês estão aqui na parte de formação desses jovens, ou mulheres, homens, Sim. jovens. Ó, esse jovem vai embora para São Paulo, vai embora para Londres, vai embora. Depois que passou quase 10 anos aqui, vai embora. Na hora que você tem que colher, a colheita nossa é a ciência, né? O conhecimento desse jovem. Isso é a integração desse sistema, eu acho, a gente aproveitar bem as políticas públicas, né? Porque se a gente pega, na verdade, igual a lei que o Dr. Wellington falou, se a gente pega a lei do bem, a lei da informática, onde as ICPs estão muito envolvidas, você traz uma empresa para dentro da universidade, você cria um contato melhor, você cria um ecossistema que ele foi isso. Então ele consegue se autoalimentar, eu não preciso sair dele. Eu pego a própria mão de obra que eu estou capacitando, a empresa está investindo na universidade, mas ela tem o capital humano, tá? E mesmo assim ela tem um incentivo fiscal das leis, então ela pode usar, né? Lei do bem, do P&D, que a ICT também tem um vetor, né? A lei de informática, ela pode se chamar ICT, vai fazer o PDI dela. Então, né, a própria lei também, né, dos serviços ambientais, de alguma forma a gente pode desenvolver alguma tecnologia que vá ser levada, né, para serviços ambientais. Então é mais baixo para uma criação de colocar esse sistema, né, todas essas políticas públicas em uma caixa e falando, agora a gente cria um sistema que ela consegue rodar e se autoalimentar. É aquela situação que a gente tem que aprender com o tempo mesmo, né? A gente não consegue fazer tudo de uma vez, né? O que me chamou muita atenção quando eu estive em Frankfurt foi o seguinte, Rosenberg. Quando a cidade foi totalmente destruída após a Segunda Guerra Mundial, sobrou tijolo da base. O restante foi tudo destruído. Os alemães aproveitaram aqueles tijolos da base. O Brasil, ao superar a geração da vaidade, né? A gente ainda está numa fase assim, eu quero deixar o Wellington Martins, né? Não, o Wellington Martins é passageiro. Se Deus for bom comigo, eu vivo mais alguns anos. Mas eu tenho que deixar essa base, qualquer coisa que seja aproveitada para as futuras gerações. Se a gente tirar essa vaidade que nos cerca e passar a viver estendendo a mão e servindo, multiplicando para frente, você vai multiplicando, né? O bem, né? Aí você consolida a raça brasileira. Em vez de ser dominados, né? Nós nos pacificamos entre nós, porque a gente minora a pobreza, eleva a riqueza. Tem que ter riqueza. Sem riqueza é impossível. É impossível. Na Alemanha, pós-Segunda Guerra Mundial, eles viraram a terceira potência econômica do mundo. Só não ficou mais a primeira porque recuaram no movimento de guerra. Não, que tá bom, vou ficar aqui só no capital. Mas se fosse igual outras nações que passaram por poderio militar, né? Não, eles já aprenderam que a guerra é ruim. Entendeu? Então, assim, nós temos que aprender aqui, Dr. Carlos Conte, a contribuição dele, no período dele, na hora dele. E aí fica um legado para o próximo que vai chegar. Essa cadeira, a minha cadeira, ela está sempre desocupada. Ela ocupa no minuto que você está sentado. Né? Você que é físico, né? Velocidade. Você pode estar aqui, não pode estar aqui. Vai depender da velocidade. Então, se a gente tiver essa capacidade que a gente não é nada, nós estamos de passagem, a gente vai melhorar para o outro. Por exemplo, se daqui a pouco esse livro chegar num empresário, numa universidade, e alguém que entendeu o processo de preservação do meio ambiente, já valeu o meu legado. Ah, mas foi só um. Mas, gente, mas é um. Se eu conseguir 100, ótimo. 1000, melhor ainda. Mas nós temos que fazer essa multiplicação do bem. Comece, né?
que comecem. Começou lá 3 anos atrás, quando eu sentei nessa cadeira aqui. Que eu nunca imaginei que eu fosse chegar onde eu estou chegando. Por quê? Porque você sabe o que acontece? A gente que é do meio rural, né? Eu tive a capacidade de ser do meio rural. Quando você planta lá, né? Você imagina, ali não vai crescer, né? Possível, é a terra, tá lá o adubo, tá lá. Aí você joga água, não tem condição, isso aí não vai virar nada. Olha que você vê é uma planta crescendo. Olha que você vê depois é umas flores mais belas que você já viu. De repente você está colhendo frutos. É assim que é a vida da gente. A gente tem que ter essa capacidade proativa para o próximo. É isso que me apaixona na vida. Entendeu? E escutando o senhor falar sobre essas questões da parceria... Estou muito filósofo, né, gente? Não. E escutando essa reflexão sobre parceria com a empresa, com o ICT, como o Carlos disse, em diversas ocasiões existem possibilidades, e aí já entrando na parte do livro do senhor também, outras questões fiscais também, essa parceria que o governo também dá um subsídio, né? Ó, a empresa pode trabalhar... mesmo. Sim, um incentivo. Pode trabalhar junto com a ICT e deve trabalhar juntos. Deem as mãos e vamos lá construir alguma coisa juntos, sabe? E o governo está aqui para poder te ajudar nesse aspecto. Eu queria muito que vocês falassem um pouco sobre, também já entraria, né? Na parte do incentivo fiscal voltado para serviços ambientais, mas igual o Carlos Conde também falou, né? E aí envolve já a lei do bem, aí envolve a parte de informática e por aí vai, né? Eu acho que muito disso ajuda na consolidação do incentivo, né? A parte de inovação e tecnologia no nosso estado e no nosso país, né? Pois bem, quando você recebe aquele jovem que chega aqui, ele está inseguro, ele não tem experiência, ele está no início da vida dele profissional. Normalmente a renda diminuta, né, doutor Casunti, que já veio lá, né? Está ali, às vezes, dividindo o ticket para pegar um ônibus. Você sabe como que é o início, né, doutor Carlos? Então, quando ele chega aqui e vê uma estrutura dessa que eu estou vendo, totalmente parecendo que você está em Estados Unidos, né? O rapaz pensa assim, meu Deus, eu consigo, eu posso. Sim. Isso é o brilho que sai do olho do rapaz, é bonito demais, da garota, da jovem. Você vê esse brilho do jovem, é bom demais, doutor Rodrigo. Sim. Esperança. Esperança. Que ele pensa assim, puxa vida, será que um dia eu vou conseguir alçar isso? Será que um dia eu vou sair do ônibus, vou andar de carro? Será que eu vou conseguir andar numa linha de metrô bacana? Será que eu vou chegar num progresso bacana? Nossa, eu vou fazer intercâmbio lá na Europa agora. Consegui, vou ficar lá um mês. É isso que vocês dão para os seus jovens. Vocês dão esperança. Só a universidade consegue? Não. Aí vem as parcerias públicas, privadas. Sim. E se Deus permitir a gente melhorar a comunicação com as grandes empresas aqui na cidade de Anápolis, né? O pessoal fala muito do polo farmacêutico, né, que está consolidado. Mas nós temos vindo mais 3 empresas gigantes com carro elétrico. Pensa, robô. O jovem que chega aqui tímido, né, doutor Carlos? Aí, nossa, eu vou ver o robô montando o carro. Vamos ficar um mês lá dentro. Não, agora estão me mandando para Taiwan, estão me mandando para os grandes centros de construção, de inovação no mundo. Agora você pensa o Vale do Silício aqui sendo montado, desse hub. Espero que estejamos vivos para... E se não estivermos? Então, Deixamos as futuras gerações. É isso que nós temos que pensar, doutor. Sim, mas eu espero pelo menos ver, né? Pelo menos uma coisa... Você é igual Moisés, né? Pelo menos lá de cima ver a terra prometida, né? Não, mas aqui tá chegando jovem todo dia. Sim. Daqui a pouco a gente tá assim, cadeira de roda. E o jovem tá chegando. Então nós temos que ter essa esperança, doutor Zé Velho. Você já está num núcleo de semente maravilhoso. Agora vai chegando 1, vai chegando 2, daqui a pouco é 18, daqui a pouco é 50. E a gente fazer esse aporte de comunicação com as grandes empresas já instaladas na cidade, contratando esse jovem. Do DAI com a nossa polo industrial aqui, na verdade, com a Fluminense que eu falei para eles têm investido muito nessa questão de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Eu falei, qual as políticas públicas, qual incentivo, seja fiscal ou até mesmo, né? Com outros tipos de... Você sabe o PIB do DAE hoje, doutor Carlos Conde? Eu não sei o PIB, mas eu sei que empresas ali no DAE, com o leite do bem, elas têm empresas ali que elas conseguem economizar anualmente aí entre 2 a 10 milhões de euros, o que eles conseguem
Certo. O PIB do DAIA hoje, só no polo farmoquímico, é 11 bi. Tá. Só do farmoquímico. Agora tem o alimentício, tem a parte de construção civil, automóveis. O PIB hoje, eles estão calculando que vai chegar a quase 20 bi. O PIB do DAIA. Isso é fantástico, amigo. 20 bi. Entende? As políticas públicas, e esse cara que investe no jovem, né, aqui mesmo da região, cara, ele pode trazer muita coisa, né? Que é incentivar o jovem a desenvolver, né, a parte intelectual, porque o que a gente aprende, pelo menos estudar direito, mas eu sei que a nossa capacidade plástica, ela vai também com o tempo. Então é o jovem que vai ter a visão, né, de ver. O entusiasmo, naquela energia, né? É o jovem que enxerga a inovação, essa é a verdade. Grandes empreendedores, quando a gente pega aí, Elon Musk, Jeff Bezos, quem quer que seja, hoje eles são gestores. Né? Esses caras estão comprando startups. Eles não estão mais inovando, eles estão comprando ideias. Porque a capacidade plástica ela vai ficando limitada, infelizmente. A gente começa a ser... Eu chamo de acomodação, doutor Carlos Conde. A gente vai acomodando mesmo. É aquela serenidade mesmo. É biológico do corpo, entendeu? A gente passa a ser muito processual, né? Ser partimentado. Então, se a gente vai investir, por isso que a gente sempre feliz, né? A gente investir no jogo. Então, se o empresário, né, ele tem uma convivência também com algumas empresas de fora, lá fora eles têm muito essa política de pegar o que eles têm de incentivo e incentivar realmente na inovação e trazer o jovem para perto, né, deles que tem o conhecimento, o conhecimento e a experiência, né? Então você realmente consegue trazer um nível de inovação maior. Né? E aqui no Brasil a gente tem sim políticas públicas que podem ser, sim, que são implementadas, né, e podem ser aplicadas na nossa região de forma mais contundente, igual você está fazendo, né, levando a mensagem sobre o livro. Muitas empresas do DAE talvez não usam, né, da lei do senhor, não usam da lei do bem, não usam da lei do mais, Rota 2030, né? É só despertá-los, porque eles são eu considero, quando eu comecei a estudar o direito, eu sempre pensei em ser tributarista. Mas aí surgiu um ambiental que está na mesma trilha, de irmanar, né? Irmanar o empresário com o meio ambiente, o empreendedor com o meio ambiente, né? É uma... Compliance hoje. Exatamente, eu chamo de compliance. Aí o que ocorre? Ele é acuado, porque tudo está sobre ele. Você imagina se você tem 1000 funcionários? Está tudo sobre ele. A responsabilidade toda. Então, assim, quando você pensa assim, vou chegar com mais um assunto na cabeça desse empresário. Olha, você pode economizar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ele começa até a duvidar. Mas como? Ninguém nada primeiro. Será que eles vão me dar uma rasteira lá na frente? Porque o nosso país ainda é jovem, né, doutor? Ainda não está ainda fomentado aquela característica que eu chamo assim, fantástica, né? O respeitar o próximo, né? A sua liberdade vai até onde começa a minha liberdade, né? Esse respeitar o próximo, a gente está desenvolvendo ele aqui no nosso país. Né? A duras lutas, né? Então, assim, um empresário, quando você fala que vai ter um incentivo, fica um ano para entender que ele vai economizar. Então, tem que ser pessoas laboradas para poder acalmá-lo, tirar o medo e aí implementar o incentivo. Aí você tem que trazer o corpo técnico dele lá dentro da empresa, o contador, o tributarista, o direito ambiental. Ai, meu Deus, é IBAMA, ICMBio, Ministério do Meio Ambiente. Pensa na multa, né? Aí ele já está pensando na autuação. Né? Então, assim, até você tirar esses estigmas e transformar num novo paradigma, um pensamento diferente, é mesmo demorado. E que esse valor que ele já está deixando de pagar em impostos e etc., ele pode reinvestir isso em serviços ambientais. Justamente, em serviços ambientais, ou de pesquisa, ou de inovação, ou de... tudo que gere serviço ambiental, que vai desembocar, na verdade, é um leito de rios. Pensa se você chegar no Tietê, pensa a empresa que vai fazer o serviço ambiental lá no Tietê. Bom, vocês acham que um bi dá para dar uma limpada no Tietê? Não, né? Já gastaram 5 bi e não limparam até agora. Mas agora pensa uma empresa que presta serviço ambiental, receba aí do próximo prefeito, do governador, da União, um investimento ali de 10 bi para limpar o Tietê e o Pinheiros.
Desses 10 bi, falando em números agora, para vocês poderem compreender, 15% fica dentro da empresa, em vez de mandar para a União. 10 bi, 15% dá quanto, doutor Carlos Gomes? Dá 1,5 bi que vai... É isso, né? Isso. Vai dar de 1 a 1,5. Não é isso? Sim. Dentro da empresa para melhorar o quê? Equipamento, treinamento profissional, material. E ela está prestando serviço ambiental. Sim. Compreendido? Vamos falar Brumadinho, que já foi 5 bi até agora. Vai chegar mais 5. Eles estão calculando 50 anos para reorganizar 50 Brumadinho. anos. 50 anos. Para reerguer a cidade. Não, para trazer aquela floresta que foi destruída, aquele córrego chegão que foi... pensa, foram 50 milhões de dejetos. Cobriu tudo. Teve pousada lá que desapareceu do mapa. Fazendas, casas, por onde passou a lama. Hein? 50 anos é o suficiente. Não, Já veio. eles estão calculando 50 anos para frente para tentar chegar a algo parecido. Alguma coisa. Que a gente não vai saber se é igual ao que era antes Uhum. da explosão de Brumadinho. Mas pensa, 5 bi já foi gasto com a empresa que está fazendo serviço ambiental. Desses 5 bi, se ela estiver enquadrada na legislação, se ela tiver com todo o certificado ambiental, com tudo organizado com o Ministério do Meio Ambiente, ICMBio e o IBAMA, 15% fica para essa empresa que está prestando serviço ambiental. Isso vai despertar as empresas. É impossível que isso não chegue no empresário. Entendeu? É tão complexo o sistema que o senhor pega, né? A questão dos serviços ambientais. São empresas deles sólidos. Só que eu fiz um trabalho com a empresa e ela descartava em média 30 toneladas por mês de resíduo sólido. O que ela produzia, a matéria-prima que ela usava no produto final dela só usava 5%. O resto era descarte. Então, agora imagina vir uma empresa que reaproveita todo esse descarte. Ela criou o próprio processo, né, uma tecnologia que ela vai aproveitar 98% do descarte dela. Então ela consegue ainda usar a lei do bem, porque ela está criando uma tecnologia dentro do P&D dela, ou dentro do ECT, né? E ainda ela pode usar ainda, né, os serviços ambientais, porque ela está conseguindo mitigar o dano. Então ela está prestando um serviço ambiental. Exatamente. Ela só precisa estar certificada. Só Eu isso. falo assim, Enquadrada no Ministério do Meio Ambiente. e sem N os formas dela trazer o dinheiro para a comunidade ou de retornar de alguma forma, né? E trazer também, igual eu falei, o aluno, porque essa inovação deles lá não veio de um diretor, né? Veio de um cara que é chão de fábrica. O cara viu uma máquina, na verdade, que fazia uma coisa e falou, cara, eu acho que eu posso usar ela para fazer isso aqui. Ah, que bom, né? O próprio produto interno dele lá, um trabalhador... Na verdade, ele viu um outro lugar, que era uma máquina de reciclagem, e ele falou, cara, eu acho que se a gente mudar algumas coisas, a gente consegue implementar lá. Quer dizer, experiência, né? Então, eles deixaram de gastar com descarte, estão prestando serviço ambiental e ainda estão conseguindo faturar com um novo produto, em média de 2 milhões por mês, né, com aquele produto, e empregar ainda daquele Isso é inovação. 10 pessoas. Total, né? Então, total. é igual eu falei, a política pública, se você pega o sistema, você complexo, né? É complexo, mas não é... Do empresário, porque o Brasil, a carga tributária é muito grande e penosa. E está aumentando agora, ela vai para 44%. Mas o trabalho da academia, muitas vezes, é isso, né? É mostrar para ele que existe a capacidade no aluno e existe a capacidade na academia de mostrar para ele, olha, esse é o caminho que a gente pode seguir, pode beneficiar todos. E o Estado, ele abraça com as políticas públicas, né? A política pública consegue manter algumas coisas para serem desenvolvidas, mas sem que ninguém tire nada do bolso, né? Pelo contrário, todos ganham, né? Seja a sociedade, o meio ambiente, né? Até mesmo o governo que vai ter, de certa forma, um gasto menor em algum âmbito dele. Pensa se você... vamos falar em ensino, né, que é o nosso caso aqui. Quanto mais elevado for a população, o ensino é menos doenças, né? É preventivo. Sim. Porque aí chega o saneamento básico, chega a água potável. A maioria das doenças é porque a água ainda não é potável. Ao ingerir a água potável, você já deixa de ficar doente. Né? Então, se a gente for elevando aqui... Gente, assim, vocês... eu cheguei aqui na década de 80, mas pensa esse polo de educação chegando aqui em 1930. Isso aqui era fazenda. Sim. Esse aqui era o fim da cidade. Não tinha cidade para lá, não. Não tinha cidade para cá, não.
era só o núcleo dos missionários. Então, assim, se a gente olhar no tempo, pensa se os nossos fundadores aqui chegassem aqui hoje falando, meu Deus, Outro panorama, né? não é verdade? Então, assim, eu sou otimista, tá, pessoal? Eu sou esperançoso. Não, desde o início existia-se um sonho de se transformar em universidade. Então, não sabiam como E seria. alcançou, não alcançou? Não sabia como seria, mas sabiam que chegariam lá e chegaram, né? Como o senhor disse, alcançou de fato. E aí eu vejo que a missão nossa, enquanto universidade, enquanto ICT, é apoiar o sonho dos nossos alunos, como o senhor disse, fazendo com que esse sonho seja realizado por meio de parcerias fortes com a indústria, fortes com o comércio, sabe, para a gente ter oportunidade que a gente desenvolva a nossa cidade, nossa região, com parcerias como é o caso da CIA, como é o caso de parcerias com a Secretaria de Inovação e Tecnologia, justamente para poder ir mais longe juntos, né? Porque cada um sozinho, a gente vai sapatear aqui, não vai para lado nenhum, a gente não consegue desenvolver de fato, a ponto que a gente precisa desenvolver para daí sim, né? Ser um país de primeiro mundo. Lógico, né? Vai gastar alguns anos ainda para isso, a gente espera, pelo menos minha esperança é que a gente chegue lá, sabe, igual os missionários, né? Quando chegaram aqui, não sei como vai acontecer, sabe, mas nós vamos chegar lá, sabe, e se tornar universidade. Eu posso até te intitular com um nome carinhoso, você é o nosso Caleb. E vamos, né? Vamos seguir. Vamos seguindo, com fé, com esperança. E aí, doutor, eu gostaria muito, assim, que o senhor nos falasse, assim, lógico, né? Já deixa aqui, é um desafio também, né? Para que a gente, e aí também o Carlos, que participa do nosso setor, o Núcleo de Inovação Tecnológica, de que forma a gente consiga, assim, que a gente possa conseguir estreitar mais ainda o laço com a CIA, com a universidade, com a indústria, para que a gente faça esse processo acontecer ainda mais forte, sabe? Gostaria muito de convidar assim, o senhor para participar, assim, conosco de mais ações, sabe? Que a gente esteja mais próximo para isso, sabe? E de que forma que a gente poderia, né, atuar com a CIA, com os empresários também, sabe? A gente já vem promovendo alguns eventos, como é aquele que o senhor participou também, que foi o FINEP Day. FINEP Day, que foi maravilhoso. Justamente um evento voltado para discutir editais provenientes do governo federal, que podem chegar nas indústrias. Que podem chegar nas indústrias, justamente que a indústria tem um subsídio para poder desenvolver pesquisa junto com a universidade. E a instituição está participando disso, sabe? Então isso é extremamente importante para nós. E o produto final eles vão receber com extremamente inovados, né? Sim, extremamente. E com um resultado que seja um resultado... Uma máquina que estava lá desperdiçando, por exemplo, eu não vou citar as empresas, sim, porque a gente tem um LGPD, né? Mas eu visitei uma empresa lá que é uma gigante do mercado, nacional, está em Anápolis, e eu vi a linha de produção dela lá com um quadro de análise de desperdício na hora que está fazendo o produto nas máquinas que estão ali fazendo em larga escala, né? Só para você ter ideia, lá sai 38 carretas por dia de alimentos para o Brasil. É muita coisa. Muitas coisas. Eles estavam, há 2 anos atrás, desperdiçando quase 10%. Desperdiçando. Produto alimentício não tem como reaproveitar. Tá? Reduziu para 4,5%. O ideário deles é chegar a 2%. Precisa de inovação de marketing. Aí que está o papel da universidade. Sim. Então nós temos que emparelhar, respondendo a sua pergunta, doutor Rosenberg, emparelhar esse fomento intelectual, que aqui está tudo pronto, os laboratórios de primeira linha, Sim. né? Trazer o empresário. Ah, mas já tem lá em São Paulo, eu compro, já está pronto. Não, mas espera aí, vamos alinhar aqui, ó. Vamos fortalecer a cidade. Você acha que a pessoa que mora aqui, que cresceu aqui, quer mudar para São Paulo? Nunca. Quer ficar aqui nessa vida maravilhosa que a gente tem aqui. Uma vida fantástica. Você vai na feira, você vai nos locais de convivência social, você cumprimenta todo mundo. Eu nunca fui assaltado. Eu não tenho nem noção do que é isso. Por quê? Não vou falar a minha idade, né, para não deixar tão jovem. Mas você quer ficar morrendo de medo de andar com o celular? Você vai ficar normal psicologicamente? Não, toda hora você está com medo. Não, eu estou com medo de andar bem vestido.
Já pensou? Você não pode dar bem vestido porque você vai ser assaltado. Ninguém gosta de viver assim, acuado. Você quer ter o sabor de viver. O prazer de viver é você poder comunicar com as pessoas, você poder cumprimentar as pessoas, você lembrar do seu nome, do seu aniversário, o cara te mandar uma gentileza no dia do advogado, dia 11 de agosto, aqui, ó, doutor Carlos, obrigado, o senhor resolveu aquele problema para mim. Você acha que num movimento de 12 milhões de pessoas você vai estar conhecendo alguém? Não vai conhecer ninguém, meu amigo. Infelizmente, é uma escala dos que não se conhecem. Sim. Entendeu? A gente quer viver aonde? Numa cidade prazerosa. Eu chamo aqui de Alpes do Cerrado, né? Eu apelidei a Anápolis. Alpes do Cerrado. Um clima maravilhoso. O maior manancial de água do estado de Goiás. Aquífero. Se você furar aqui, sai água. Entendeu? Aí, por que não trazer o empresário? Ó, vamos investir aqui. O que você precisa aí? Ó, eu estou precisando de um equipamento assim, 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 assim. Com essas mentes brilhantes que nós temos aqui na universidade, já pesquise, já põe o IA aí, que eu vi aquele jovem ontem, um cara parece um touro. Né? É Matheus, né? Sim, Também, Matheus, né? Pô, o cara parece um gigante, ainda é inteligente. Sim, sim. Pensa. Aí você chega numa empresa alimentícia, ó, vou citar o nome dele, porque Sim. é um jovem, o Matheus, estou citando seu nome aí. Aí o rapaz pega e desenvolve uma máquina lá para essa indústria alimentícia que eu estive lá, cai para 1%, pensa. Sim. Poxa, por que não criar isso com mais interlocução que você está conclamando aqui? Sim. Ué, lógico que eu quero participar disso. Lá no final, ó, o doutor fez isso. Quem sabe, Para mim já valeu. quem meu sabe a amigo. partir daí. O doutor recebeu, daquele dia. Nós deixamos uma sementezinha lá, agora as indústrias já chegam na universidade com objetividade, né? Ó, eu preciso disso. Tá. Produto assim. Bom, lá na Alemanha eu tenho que pagar importação, eu tenho que ficar dependendo do alemão, falando alemão, que eu não consigo entender nada de alemão. Será que você consegue fazer esse produto para mim, pelo amor de Deus? Ué, vamos juntar aqui os engenheiros, a equipe, IA. Ó, fizemos um protótipo, deu certo aqui, doutor. Então, vamos. E agora, quanto que custa? Agora nós temos que escalonar isso aí, vamos precificar. Por que não conseguimos fazer isso? Nós temos que ficar dependendo da Europa o tempo todo. Então, nós estivemos em Mato Grosso do Sul no mês passado, e lá o CNPq mostrou uns dados muito importantes, de que a grande maioria dos doutores na Europa, eles não estão na academia, eles estão na indústria. Isso é conflito de interesse? A gente que é pesquisador e cientista, poxa, se a gente for viciado no sentido da pesquisa, né, igual ocorreu na Alemanha com aquele carro que fizeram um equipamento catalisador que não catalisava nada. E aí é uma pesquisa que tem conflito de interesse, Sim. que o pesquisador não alertou e ficou ali ludibriando os adquirentes daquela caminhonete, né? Ué, se a gente pensar que todo mundo vai fazer coisas que não são para o bem comum da sociedade, aí realmente fica difícil. Mas eu acho que a nossa academia, no âmbito nacional, eu acho que ela já está amadurecendo. Sim. Se eu ficar conversando aqui do nada, para o nada, fazendo para ninguém, qual a efetividade disso? Mas eu acho que esse que é o ponto, o CNPq ele vem mostrando que não é mais só o artigo científico. Mas o cara que é doutor, ele deve entregar um produto para a sociedade, né? Então isso vem forçando que ele interaja mais com o meio da empresarial. É O consumidor, o produtor e o estudioso. É uma das culturas que o CNPq vem tentando implementar. Você disse na reunião ontem, tríplice o quê? Hélice. Isso. Você pôs o hélice por causa do movimento do avião? Porque a gente fala da questão da academia, né, da indústria e do governo, né, que seria já o tripé, vamos dizer assim, né? Eu chamo de tripé. Eu achei interessante você falar tríplice hélice, né? Sim.
Você quer ver voar, é isso? Sim, deveria ser, né? Entendi, Ou é, né? agora entendi, o Hélice. Agora, voltando para essa questão do CNPq, porque assim, hoje em dia a gente ainda não tem uma percepção tão madura assim, como é o caso da Europa, de que quem faz doutorado esteja na indústria, imerso na indústria. Existem muitas indústrias que já têm essa visão, como é o caso da VEG, por exemplo. Tem um grupo de pesquisadores que trabalham em prol disso, e é doutor e assim por diante. Petrobras, tem algumas empresas De que têm aplicabilidade, né? aplicabilidade. Mas a gente ainda está muito longe ainda quando a gente fala de Europa, ok que a gente esteja longe, assim, até porque o nível de maturidade, a gente está aumentando isso. Mas a gente São precisa, milênios lá, né? É. A Alemanha 4.000 anos. Sim, a gente precisa... Inglaterra, 3.500 anos. Não estou falando ali da parte da Irlanda, são povos mais antigos, né? Suécia, 4.000 anos. Rússia, 4.000. Mas agora eu acho que essa proximidade com a indústria faz ainda despertar ainda mais a capacidade das pessoas de resolver problemas na indústria e que o mestrado delas, como é o caso do senhor, ele realmente seja impactante para as pessoas e o doutorado ele seja realmente impactante para aquela indústria que resolva os problemas reais. Que alguém te comentou ontem também naquela reunião, né? Isso. Então, a partir daí, eu acho que a gente tem algo muito a acrescentar. Você volta pro ciclo, né? Porque o cara ali hoje não é mais cobrado pelo artigo científico, produção científica, mas do produto. E a empresa, né, automaticamente, se ela gera uma tecnologia que preenche o portfólio dela, preenche também o que é, né, o capital dela, social dela. Porque aquela tecnologia virou que agregou o capital social dela. A empresa dela dele vale mais. Isso, ele é criador e gerador de... Você sabe quantos quilos nessa empresa alimentícia faz descarte? Eles falam 1.000 quilos, 1 tonelada por mês de descarte de alimento. Agora pensa, 250 quilos. Pensa que seria o que estão querendo atingir. Então, assim, isso tudo que o equipamento desperdiça também. Sim. Entendeu? Então, assim, se a gente puder alinhar indústria, conhecimento, aplicabilidade, que são os consumidores, que no final quem vai comer somos nós, né? Estou falando de um artigo aqui que é alimento. Né? Então, assim, por que não fazer essa simbiose, que eu chamo sinergia? Isso tem que haver, ué. Não pode haver um muro, um the wall entre nós, não. Eu estou do lado de cá, que é a parte onde estão os produtores, né? Você está do lado de cá do balcão do conhecimento, da inovação, né? Agora nós temos um outro público que não está nessa mesa, que é o consumidor. Se nós fizermos isso aqui para que o consumidor tenha um produto de melhor qualidade, com preço adequado, não é interessante? Sim. Eu acho que essa é a finalidade da ciência. Eu acho. Transformar o ser humano numa situação de sobrevida com melhor qualidade de vida. É isso que é o seu centro aqui tecnológico. Sim. E aí eu convido o senhor a que a gente possa seguir juntos aí, o Dr. Wellington, para desenvolver isso, esses projetos, sabe? A gente está evoluindo bastante, a gente já tem diversas parcerias já com empresas, com produto resolvido, consolidado. A gente precisa intensificar mais, acho que a gente nunca pode ficar acomodado, né? A gente precisa alcançar ainda voos mais altos. Então a gente conta muito com o senhor. A gente vai ter que encerrar esse podcast por conta do horário, sabe também. Depois, foi rápido, né? A conversa dura muito. Mas antes de encerrar, eu gostaria assim eu gosto muito de encerrar o podcast com cada uma das visões, assim, de forma geral da conversa. Dá um insight, sabe, dessa conversa, qual é o insight principal que a gente sai dessa conversa, sabe? Eu queria que cada um fizesse uma mensagem, até para a gente poder finalizar esse podcast e concretizar, talvez até para uns próximos, né? Talvez a gente podia, e dá para fazer, né? Dá para trabalhar uma lei dessa aí, pelo menos de forma mais rápida, por cada um desses incentivos fiscais aí, cada podcast um incentivo fiscal desse, para discutir de fato, né, como seria isso aplicado, aplicação de forma geral. Então dá para a gente fazer assim, uma série de podcasts só sobre isso, né, que também é importante. Mas vamos deixar para uma próxima, né? Bom, com certeza. Cara, vamos começar por você, porque daí o Dr. Hélio também depois vai na sequência. Assim, uma frase, um site que acho que é legal para a gente poder sair desse podcast. Para mim, eu falei dela dentro da universidade, assim, como eu acho que todos aqui têm notado, né? Para mim, o grande potencial não está mais na nossa geração, por mais que isso ainda me coloque como jovem ainda, mas está na geração que está vindo. Igual eu falei, pela capacidade plástica dela, pela visão dela, porque ele ainda não tem tantas amarras, né, como a gente tem. A gente já estreitou o modelo que muitas coisas não funcionam e a gente frustra muito fácil.
Então, eu espero que a geração, a nova geração, né, que está aqui, as que virão, elas realmente tenham a oportunidade de testar, né? De testar várias vezes, até dar certo. Perfeito. Eu, antes de fazer alguma consideração, primeiro eu vou passar as mãos aqui do Dr. Rosenberg, para que, em nome do Nietzsche, né, fique aí, eu já deixei um na biblioteca nossa, aqui da Unievangelho, já deixei com todas as autoridades, né, Dr. Augusto Ventura, nosso chanceler, presidente da Associação Educativa, já deixei com o Dr. Carlos Rácio, nosso reitor, né, da universidade, já deixei com o nosso pró-reitor acadêmico, Dr. Daniel. Ontem, vocês presenciaram, deixei com o nosso professor de Direito, né, o Dr. Elmar. E passar as mãos do Nietzsche, né? Temos um colega aqui que, se fizer uma leitura de 4 horas, você já lê todo o trabalho. Qualquer dúvida, doutor Carlos, o senhor pode mencionar, a gente esclarece. O que eu não souber, eu pesquiso, né? O senhor sabe que eu sou meio ávido pelo conhecimento, né? Eu não me dobro pelo não saber, né? Eu vou tentar buscar a melhor resposta para a sua dúvida. Com relação à palavra de efeito, né? Uma frase de efeito, nós estamos aqui numa corrida de 4, de passar o bastão. Às vezes um é mais rápido que o outro, mas nós temos que ter resiliência. Nós temos que ter robustez de força, robustez de pensamento e robustez de integridade e honestidade. Quando nós temos essa situação que traz credibilidade, que é o caso dessa mesa, nós vamos ter sempre alguém para pegar o bastão que a gente está passando. Esse bastão fica de novo para alguém que vai correr. Eu tenho que entender que o meu fôlego acaba, que o meu pulmão vai estar cansado, os músculos vão estar estressados, mas eu fiz a minha parte da corrida. Eu tenho que pensar que minha vida é um pedaço do tempo que me foi dado como dádiva, do qual eu tenho uma missão. E essa missão eu passo correndo e entrego a alguém, né? Lá em casa, eu fiz isso com os meus 3 filhos. Passei o bastão. Não quis ficar com o bastão para mim. Porque eles vão ter um tempo a ser seguido além de mim, que eu espero que seja. Então, a palavra de efeito, doutor Rosenberg, é a gente não ficar com o bastão na mão, não. Vamos passar para frente. Porque aquele que senta no trono e quer ser rei, alguém vai querer tomar o reinado dele. É melhor deixar a cadeira vazia, porque nós temos um trono eterno já, com ele sentado. Sim. Então aqui a gente é provisório, é passageiro. Vamos fazer as boas ações enquanto tivermos expiração, enquanto o ar estiver lá dentro do pulmão sendo respirado. Então vamos passar o bastão, vamos fazer a nossa parte aqui bem feita. Eu lembro quando eu fiz a primeira cirurgia aqui em Anápolis, né? Na ABO, na Associação Brasileira de Odontologia, foi o primeiro curso onde foi feita a primeira cirurgia gravada na época não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha nada. Mas custava gravador. Era uma câmera assim que a gente até assustava, né? Uhum. Meu Deus, isso aí vai gravar mesmo. Então, quando a gente fez lá, e eu fiz uma plaquinha desse tamanhozinho, a primeira cirurgia da ABO em Anápolis, em 1992. Aí estava lá o evento, e lá embaixozinho, Bueno, Patrick Martin. A evidência é a Associação Brasileira de Odontologia. É o legado, é o que os outros receberão para frente. Não é o indivíduo. Quando você quer segurar, você perde. É melhor deixar o pássaro voar. O conhecimento tem que ser a todos. Sim. A gente tem que soltar e voa. É o que você falou da tríplice hélice. Sim. Tá bom, doutor? Gostei demais dessa frase. Estamos numa corrida de passar o bastão. Adorei essa frase. Estamos na corrida de passar o bastão. Assim a vida. Gostei dessa frase. Eu gostei muito da frase que o senhor falou também, eu até anotei ela aqui, sabe? O brilho no olhar do aluno. Nós estamos aqui pela esperança desse aluno, sabe? Eu gostei demais dessa frase também. Eu acho que a gente pode finalizar o podcast, até porque a gente tem um lema dentro do Núcleo de Inovação Tecnológica, a gente está pela experiência do aluno, sabe? E a gente recebe aluno novo lá, dentro do Nietzsche, a gente já vê que aquele aluno ele vem todo esperançoso, ele vem na vontade de vencer enorme. Então eu acho que nós estamos aqui por isso, e aí eu acho que essa frase aqui a gente pode incorporar muito. Nós estamos aqui, minha amiga, para poder passar o bastão, sabe? Eu acho que essa frase aqui, ela já valeu, vou anotar e enquadrar. Então, muito grato, viu, pela experiência aqui nesse podcast, maravilhoso ambiente.
Eu Os agradeço jovens, demais. a jovem ali que tá... A equipe é fera, né? Nossa, Um podcast desse, ele tem uma complexidade enorme para ser gravado. Mas com a equipe fera a coisa fica fácil, sabe? não, aqui foi fácil fazer gol, viu? Doutor, muito obrigado pela Graça e atenção. paz, viu, a vocês. Vamos marcar tá? os próximos, tá Não, bom? eu tô... E a convocação, né? Que é um lema aqui da nossa universidade, né? A convocação, Sim. né? Que você o faça a hora que você quiser. Sim. Meu escritório é ali no Jundiaí, então Sim. eu chego aqui em 10 minutos. E também a gente poder também ir participar com vocês lá na CIA também. Se quiser ir também, eu falo assim, porque às vezes a instituição é uma vez por semana, uma vez a cada 15. Mas às vezes a saudade se bater aí, pode me chamar também. Nós estamos de porta aberta. Tá bom? Obrigado, doutor. Eu que Valeu agradeço. demais. Até mais. Finalizamos mais um episódio do nosso podcast. Se você gostou desse podcast, desse episódio, curte, compartilha, comenta. Eu tenho certeza que algum amigo, algum familiar vai gostar de saber também do que nós discutimos aqui nesse episódio. Abraço, até o próximo.